Nossa aula de hoje é sobre flebografia. É um exame contrastado simples, feito dos membros, sejam eles inferiores ou superiores, com o objetivo simples de ver como está a vascularização do membro, como está o aporte sanguíneo, se tem algo obstruindo, se tem alguma variz interna, alguma obstrução. A gente vai ver mais adiante. Como eu falei, a flebografia é uma radiografia que permite avaliar a anatomia de uma veia ou de um determinado conjunto de veias. Utiliza o nosso raio-x convencional. Podemos destacar o contraste injetado. A gente vai destacar a veia do paciente através do meio de contraste e assim visualizá-las. Geralmente é realizado nos casos em que o ultrassom não dá um diagnóstico legal. Então, aí acaba se fazendo esse procedimento, que é essa flebografia, que vai avaliar um pouco melhor do que o ultrassom, pois avalia, inclusive, as válvulas das veias. Os materiais utilizados: bandeja, o catéter, um trocante venoso, scalp, butterfly, que é basicamente a mesma coisa, material para asepsia, para limpeza do produto, a cuba-rim, que é esse objeto aqui, para quem não conhece, luva, esparadrapo, contraste e soro fisiológico. Lembrando que esses objetos são os objetos que são utilizados para funcionar o paciente, tá? E o scalp fica acoplado na veia do paciente e constantemente é injetado o contraste. O médico injeta o contraste, a gente faz as imagens logo em seguida. O objetivo, como eu falei, é avaliar a obstrução das veias e a má circulação. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma péssima circulação sanguínea. Como a gente sabe, as veias ela tem que ter o caminho certinho, sem nenhuma dessas perdas do fluxo correto da veia. Aqui a gente pode ver que tem umas varizes. As varizes não são legais, acaba gerando uma congestão sanguínea dentro dessa veia, gera dor, o músculo fica com déficit de nutrientes, pois não chega corretamente os nutrientes até a musculatura. Preparo, jejum, tá? O paciente vai utilizar o meio de contraste venoso, ideal jejum de 10 horas, 8 a 10 horas. Lembrando que cada local pode mudar isso aqui, tá? Posicionamento simples, como a gente está falando, mostrando aqui do membro inferior, a gente vai fazer sempre AP e perfil simples dos membros. Começa desde os pés, vem subindo, como vocês podem ver, a colimação pega os pés, depois a colimação pega o tornozelo e acima do joelho um pouquinho. E depois a gente pega do joelho até o ilíaco. Cada filme vai estar na sua posição correta, igual a gente sabe, se vai fazer dos dois membros. O raio central vai passar entre os dois membros, vai centralizar o paciente, um pezinho fica de um lado, um pé do outro, o raio central vai passar aqui no meio. Mesma coisa válido para perna e depois mesma coisa válido para coxa e bacia. Lembrando que o filme vai sempre acompanhar o raio central, se for no pé, o filme vai estar em direção ao raio central, o raio central vai bater o meio do filme. Se for no joelho, mesma coisa, metade do nosso campo luminoso, onde tem o raio central, vai pegar também no meio do filme. Mesma coisa depois na região da coxa. Distância 1 metro. O filme pode ser utilizado por pé, um 24 por 30. Para perna, já um 35 por 43. Mesma coisa, joelho e coxa. E o 35 por 43 também para coxa e quadril, tá? Posicionamento em base é o AP e o perfil. Porém, o médico ou o cirurgião vascular, ele pode solicitar alguma outra imagem, uma oblíqua, alguma coisa do tipo. Então, é só a gente realizar a oblíqua da perna, igual a gente já sabe como que posiciona, ou a oblíqua ou a incidência que ele pedir.
E nós temos algumas imagens, e igual eu falei para vocês, o procedimento geralmente é API perfil, ou quando o médico determina alguma outra incidência. Ele, já com o paciente funcionado, o médico vai solicitar que nós disparamos o raio-x no momento em que ele injeta o contraste, ou seja, ele vai injetar o contraste e ele vai dar o comando para a gente, pode fazer imagem, pode disparar. Aqui tem um tamanho de filme, tá? Lembrando que esse filme pode ser maior, pode ser esse mesmo tamanho, de acordo com o que for necessário. Temos aqui uma anotação sobre posicionamento. O mesmo que eu falei para vocês, o plano médio sagital deve coincidir com a linha central da mesa e o raio central. O raio central sempre no meio do filme, perpendicular, penetrando entre os dois membros. Os membros serão examinados desde o hálux, desde o pé, lá embaixo, até a articulação coxofemoral. E o exame é realizado em 4 etapas. Primeiro, a gente faz a imagem piloto. Feita essa imagem piloto, a gente checa a nossa técnica, químico, caso tenha, e os demais equipamentos. Depois da imagem piloto dos membros, procede-se da seguinte forma: passa o garrote, ou seja, vai garrotear, vai prender aquele garrote para tirar sangue na região tibiotársica, ou seja, ali no tornozelo, e outro na região do perino, lá em cima da coxa. Ou seja, o paciente fica com 2 garrotes. E o paciente funcionado, o médico funciona uma veia lá no hálux do paciente, lá no pé dele. Então, são realizadas 4 radiografias, abrangendo todo o membro e em sequência. Antes de cada radiografia ser realizada, o médico vai injetar uma certa quantidade de contraste, bom? Que tem, falando cerca de 20 ml, mas isso vai de acordo com o médico. Ou seja, vai se fazer uma imagem do pé, de um dos pés ou dos dois juntos, injeta-se 20 contraste, paciente garroteado, depois tira o garrote. Aí tem aqui as etapas certinho. Depois de 1 a 4 segundos, uma das pernas, a gente faz o API perfil. Tem uma dica do filme aqui, 30 por 40, porém pode ser o maior, dependendo da perna. Então, solta o garrote da região distal, lá do tornozelo do paciente, da coxa, e realiza as demais etapas, 2, 3 e 4. Etapa 2 do joelho, etapa 3 do fêmur, etapa 4 o do quadril. Aqui está um filme pequeno, mas lembrando que se a gente for estudar as duas regiões, os dois lados, o paciente vai ser puncionado as duas pernas, vai puncionar uma perna, depois vai puncionar outra, e o contraste vai ser injetado ao mesmo tempo. Não esqueçam desse detalhe, tá bom? Temos aqui o posicionamento do pezinho do paciente, um AP de pé simples, depois um AP bilateral de perna, pegando o joelho simples, depois joelho, metade da perna, metade da coxa, e depois uma imagem em AP, radiografando um pouquinho acima do joelho ou abaixo do joelho, como está aqui, pois aqui nós já radiografamos boa parte acima do joelho. Radiografa-se do joelho até o ilíaco. A gente precisa pegar a articulação sacroiliaca. É bem legal para a gente ver como é feita a divisão dos vasos nessa região. Temos aqui a imagem do pé, como a gente pode ver. Essa imagem foi feita a subtração da parte óssea, ou seja, tudo que tinha densidade óssea foi subtraído, ficou só as veias do paciente. Temos aqui a imagem do joelho, como a gente pode ver, cheio de varizes, com a péssima circulação. Temos aqui do fêmur, perna, e uma proporção do fêmur, e a perna mais inferior já pegando o pé. Lembrando que a flebografia pode ser feita tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores. O intuito é o paciente ser puncionado, a avaliação, o objetivo do exame é a mesma coisa, avaliar a má circulação, varizes, como nós temos aqui esse exemplo de veias dilatadas em um paciente no membro superior, também pode ser feita a flebografia nesse paciente. O paciente vai ser puncionado também em determinada região, geralmente na mão,
tá? Isso vai ser funcionado na mão, pois lembrando que nós estamos estudando as veias. Então, o sangue venoso vai direto para o coração. Caso a gente pulsione o paciente acima, em alguma região, um exemplo, aqui na carótida, o paciente não vai ter o retorno venoso. O contraste não vai vir para a região que a gente precisa. Então, a gente precisa fazer o caminho, sempre pensar no caminho que o sangue está fazendo, para então injetar o contraste. Já que o caminho que as veias fazem é levar o sangue pobre em oxigênio para o coração e o coração jogar para os pulmões, então o paciente vai ser pulsionado na mão, esse sangue com contraste vai ser bombeado e vai gerar toda essa imagem aqui para a gente. Essa imagem é a imagem que foi feita nesse tipo de paciente com veias dilatadas. A gente pode ver aqui na região do deltoide e do peitoral maior. E essa é a imagem gerada. Pessoal, exame simples, um exame que é muito pouco feito, bem raramente feito, pois o ultrassom substituiu essa parte da radiologia muito bem, mas é um exame que a gente precisa conhecer e saber que existe, tá bom? Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição.